Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer dois cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Temos aqui então 3 exemplos de sequências. Aqui temos 2 cartões e essa sequência é especial. Temos 3 e 9 e ela é especial por quê? Porque aqui um número é múltiplo do outro. Aqui no caso o 9 é múltiplo do 3. Essa segunda sequência aqui também é especial. Por quê? Vamos ver, ó, temos 2, 6, 1, 5 e dizemos que é especial quando, para quaisquer dois cartões vizinhos, um é múltiplo do outro. Então, ó, o 2 com 6, o 6 é múltiplo do 2. 1 com 6, obviamente, o 6 é múltiplo do 1. E 1 com 5 também, o 5 é múltiplo do 1. Então a gente viu aqui que, de fato, essa sequência é especial também. Agora, esta sequência aqui não é especial. E por que isso acontece? Ó, aqui eu tenho 4, 2, 3. O 2 por 4, obviamente o 4 é múltiplo de 2. Então aqui, até aqui tudo certo. Só que ó, 3 com 2. Nem o 3 é múltiplo de 2 e nem o 2 é múltiplo de 3. Então esses dois aqui são vizinhos que não são múltiplos um do outro. E é por isso que essa sequência não é especial. Agora que a gente já entendeu como que é o funcionamento de uma sequência especial, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 e 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte. Um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui, aqui eu tenho que pôr um múltiplo de 3. E um múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom, nós precisamos aqui analisar então agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados. Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências e múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer dois cartões, um é múltiplo do outro, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui, tá? Bom, e se 1 está aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, o 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1.
Ah, eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar, então, colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. O único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser o 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9 e 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem ser qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então, vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr o 1 aqui no meio, e aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1, o 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7 e 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu que o fato de 1 ser o número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e o 5 e o 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só. Vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esses 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1, ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos. Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões. E em algum momento eu vou ter de colocar 5, 1, 7. Ou 7, 1, 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5, 1, 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. 4 octógonos regulares de lado medindo 1 cm foram desenhados em um cartão quadrado, como na figura. Cada octógono tem um lado na borda do cartão e octógonos adjacentes têm um lado em comum. Item A. Qual é a área do cartão? Nessa figura, nós já sabemos que a medida do lado do octógono, conforme dito no enunciado,
é de 1 centímetro. Como o octógono é regular, quer dizer, cada um desses 8 lados mede 1 centímetro. Para descobrir a área do cartão, já que ele é um quadrado, basta a gente descobrir a medida de um dos lados dele e multiplicar essa medida por ele mesmo, já que o cartão é um quadrado. Mas como que a gente pode fazer para descobrir esta medida aqui? Vamos tentar dividir esta figura em pedaços nos quais a gente sabe como calcular o comprimento. Como a gente já sabe que esse pedaço aqui mede 1, vamos montar um monte de linhas paralelas a esse lado aqui e ver o que conseguimos descobrir. Veja que nessa divisão que eu acabei de fazer, como esse pedacinho aqui mede 1 e a gente sabe que esses segmentos que a gente fez são paralelos, quer dizer que aqui embaixo, esse pedaço aqui também vai medir 1. Da mesma forma, como aqui a gente sabe que esse pedaço também é um lado octógono, aqui mede 1, portanto esse pedaço aqui também mede 1. E da mesma forma, se esse pedaço aqui mede 1, aqui também mede 1. Então já estamos com meio caminho andado. Para descobrir o total de comprimento, basta a gente calcular então esses comprimentos que estão faltando aqui. Só que observe que esse pedacinho aqui, ele é equivalente a este. Da mesma forma, este aqui é equivalente a este aqui é equivalente a este, e este aqui é equivalente a este. Observe que todos esses 4 segmentos aqui têm o mesmo tamanho. E como que a gente pode fazer para calcular o tamanho dele? Veja que aqui eu vou formar um triângulo retângulo. E além de ser um triângulo retângulo, ele vai ser isósceles também, pela geometria da questão. A gente sabe que esse segmento aqui, como ele é um lado do octógono, ele mede 1. E a gente quer saber justamente qual é esta medida aqui. Vamos chamá-la de x. Ora, se esse é um triângulo retângulo que é isósceles, se aqui mede x, esse pedaço aqui também mede x. E se esse triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, não é mesmo? Os dois catetos vão medir x e minha hipotenusa, que coincide com o lado do octógono regular, mede 1 centímetro. Portanto, vamos descobrir o valor de x. Sabemos que x ao quadrado mais x ao quadrado corresponde ao quadrado da medida da hipotenusa, que é 1. Portanto, nós sabemos que 2x ao quadrado corresponde a 1. Desta forma, nós concluímos que x ao quadrado é o 2 passa dividindo, então vai resultar em meio. Se a gente passar aqui a raiz quadrada, x vai ser correspondente a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Se você quiser racionalizar, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, nós vamos obter que x equivale a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora que nós já calculamos que esta medida x vale raiz quadrada de 2 sobre 2, nós conseguimos calcular a medida total desse comprimento do lado do cartão, que vai ser o quê? Correspondente a esses 3 segmentos que medem 1, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4 segmentos que medem cada um deles raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, quer dizer que a medida desse lado aqui vai corresponder a 3 mais 4 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Esta é a medida do lado do nosso cartão, só que nosso cartão é um quadrado, portanto, a área do cartão corresponde a 3 mais 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Fazendo aqui o produto notável, isso corresponde a fazer o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo, que é 2 raiz quadrada de 2, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12 raiz quadrada de 2, e 2 raiz de 2 ao quadrado, eu posso passar 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 2 vezes 4, 8. Portanto, fazendo aqui 9 mais 8, nós concluímos que a área do cartão corresponde a 17 mais 12 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. E isto finaliza este item.
Item B. Qual é a área da região cinza? Nós já vimos no item A que a área total do cartão corresponde a 17 mais 12 raiz quadrada de 2. Assim, observe que a área cinza corresponde à área total do cartão, tirando a área de cada um dos 4 octógonos em amarelo. Assim, se a gente conseguir calcular a área de cada um desses octógonos, nós vamos conseguir calcular a área da região cinza. Basta pegar essa área que a gente calcular e subtrair desse valor aqui. Para calcular a área desse octógono, vamos dividi-lo em pedaços menores, nos quais a gente sabe fazer o cálculo da área, ou seja, em quadrados, retângulos ou triângulos. Então vamos fazer a seguinte divisão. Vou fazer 2 retas paralelas aqui e mais 2 retas aqui paralelas e vou dividir o octógono dessa maneira aqui. E eu vou fazer isso porque no item A a gente já viu que esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse, a gente juntar esse pedaço com esse, a gente vai obter aqui um quadrado. E esse quadrado tem medida de lado sendo x, onde a gente tinha calculado que essa medida x no item A, ela vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, se eu juntar esse pedaço e passar para cá, e esse pedaço e passar para cá, nós vamos ter 2 pedaços que correspondem a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vai sobrar o que para calcular a área do octógono? Vai sobrar esses 4 retângulos aqui, que a gente sabe como calcular também, porque aqui mede raiz quadrada de 2 sobre 2, e aqui mede 1, porque é uma medida do lado do octógono. E aqui no meio vai sobrar um quadrado, cujo lado tem medida 1, porque vai ser exatamente cada um desses lados aqui vai coincidir com a medida de um lado do octógono. Portanto, qual que vai ser a área do octógono? Vamos juntar os nossos pedaços? Acabamos de dividir o octógono em vários pedacinhos para conseguir calcular a área total. Temos então que esses 4 pedacinhos aqui correspondem, na verdade, a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a área desse quadrado é raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Nós temos também 4 retângulos que nós acabamos de ver que as medidas dos lados são 1 e x, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. A área do retângulo é 1 vezes raiz de 2 sobre 2. E nós temos aqui no meio um quadrado cujo lado mede 1. A área desse quadrado, então, é 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, qual que é a área total desse octógono aqui? A área vai corresponder a, isso aqui vai ficar 2 vezes, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4, mais esse 4 aqui corta com esse 2, então vai ficar 2 raiz quadrada de 2, 1 ao quadrado corresponde a 1. Então, aqui nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 4 é 1. 1 mais 1, 2. Mantenho aqui o mais 2 raiz de 2. Acabamos de descobrir que a área de cada octógono desta figura aqui corresponde a 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Mas nós temos 4 octógonos. Portanto, a soma das áreas da região amarela, que é a soma das áreas dos 4 octógonos, corresponde a 4 vezes 2 mais 2 raiz quadrada de 2, o que, por sua vez, resulta em 2 vezes 4, 8, mais 8 raiz quadrada de 2. Estamos quase lá. Falta agora apenas a gente pegar esta área total e subtrair das áreas dos octógonos. O resultado será a área da região cinza. Portanto, nós acabamos de descobrir que a área da região cinza corresponde à área total, que é 17 mais 12 raiz quadrada de 2, menos a área da região cinza, que é 8 mais 8 raiz quadrada de 2. Agora, 17 menos 8 vai ficar 9. 12 raiz quadrada de 2 menos 8 raiz quadrada de 2 vai ficar 12 menos 8, 4 raiz quadrada de 2. Finalmente, nós concluímos que a área da região cinza corresponde a 9 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Item C. Qual é a área da parte pintada em vermelho sobre os octógonos? Vamos utilizar a mesma estratégia que fizemos nos itens anteriores. Vamos tentar dividir essa figura maluca aqui em pedaços que a gente sabe fazer o cálculo da área para tentar decompô-la em outras partes que nós já calculamos. Por exemplo, no item B, nós já descobrimos que a área de cada octógono corresponde a 2 mais 2 raiz de 2. Portanto, vamos tentar pegar
esta área aqui em vermelho e decompô-la em octógonos. Para isso, inicialmente, observe que este octógono aqui, a parte que está pintada em vermelho, vai corresponder a exatamente metade aqui do octógono, porque nós temos 4 lados que estão aqui para dentro da parte vermelha e 4 que estão sobre a parte de amarelo. Então, o que acontece? Se eu pegar esse pedaço aqui e esse aqui, pegar esse pedaço e transladar ele para cá, juntos os dois pedaços vão corresponder à área total desse octógono aqui inteiro. Assim a gente já sabe que esses dois pedaços vermelhos têm a área total corresponde a 2 mais 2 raiz de 2, que é a área de um octógono. Agora veja aqui, esse octógono aqui está parcialmente preenchido pela área vermelha. Vamos tentar pegar esta área vermelha aqui de baixo e passar ela aqui para cima. Para isso, vou fazer umas divisões aqui nesse trapézio aqui. Então, se eu dividir assim, observe que eu vou ter um retângulo e 2 triângulos aqui isósceles. Mas veja que esses 2 triângulos, esse triângulo aqui, ele é idêntico a esse. E esse aqui também é idêntico a esse. Logo, se eu pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, e pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, as duas áreas em vermelho vão corresponder a essas duas áreas aqui. Então vai faltar apenas a área desse retângulo. A gente sabe que esse pedacinho aqui mede raiz de 2 sobre 2 e esse aqui mede 1. Agora, veja aqui, eu tenho aqui essas duas orelhinhas, esses dois triângulos aqui isósceles. Se eu pegar esse aqui e passar ele para cá, e colocar ele desta forma aqui, veja que eu vou obter um paralelogramo. E esse paralelogramo, para a gente calcular a área dele, a gente vai calcular esse pedaço aqui, que vale 1, porque é um lado do octógono, vezes essa altura aqui, só que essa altura aqui não coincide com esse pedaço aqui, que é o mesmo que esse, que a gente já calculou que é o valor de x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2, portanto quer dizer que a área desse pedacinho todo aqui é a mesma área que esse retângulo aqui. Assim, a gente acabou de perceber que a soma das áreas desse triângulo aqui e desse triângulo aqui corresponde à área deste retângulo aqui. Assim, a gente acabou de ver que esses 3 pedaços em vermelho, eles passam para cá e formam a área desse octógono completo aqui. Portanto, esses 4 pedaços aqui em vermelho correspondem à área de um octógono e esses 2 correspondem à área de outro octógono. Quer dizer, portanto, que a área pintada em vermelho corresponde, na verdade, à área de 2 octógonos. Como já sabemos que a área de cada octógono é 2 mais 2 raiz de 2, a área total da parte pintada em vermelha corresponde a 2 vezes 2 mais 2 raiz de 2. E aí, aplicando distributiva, ficamos com 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Portanto, nós concluímos que a parte da área da figura pintada em vermelho sobre os octógonos corresponde a 4 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados, o que finaliza essa